Fala, meu torcedor bicolor, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Meu Pai Sandu, o canal do meu, do seu, do nosso queridíssimo Papão da Curuzu. Se liga só que nesse vídeo de hoje a gente precisa comentar sobre o julgamento que tá rolando, ou melhor, que vai rolar na quinta-feira, no momento que você tá assistindo esse vídeo. O julgamento já pode ter até acontecido, mas se já aconteceu, a gente vai trazer vídeo novo aqui também para dar o resultado desse julgamento. O que que acontece é que o Pai Sandu vai ser julgado por conta daquele jogo ainda contra o Náutico, um mês atrás. E aí pode ser que o Papão acabe até jogando sem torcida contra o Amazonas. Ah, Marcelo, mas eu já comprei meu ingresso, pai. Pois é, meus amigos, deixa eu falar um negócio para vocês. Pode ser que o Paysandu não tenha torcida, até mesmo se for para uma possível final. Bora conversar um pouco sobre isso, esclarecer direito essa história? Além disso, o Mário Sérgio também pode acabar desfalcando o Paysandu em todos os jogos restantes da Série C. Não tá fácil. Alguma coisa ia acontecer para atrapalhar a festa do Paysandu, né? Isso aí é de lei acontecer. Tentaram fazer isso na primeira fase e agora novamente nessa segunda fase, num momento tão crucial aí pro Papão. Mas bora destrinchar isso com calma. Vem comigo, não esquece, já deixa esse like, já se inscreve no canal Meu Paysandu, o canal do torcedor bicolor. Antes da gente começar, já vem comigo aqui no site da Poder Esporte, meus amigos, porque na quinta-feira tem Brasileirão rolando e você não pode deixar de palpitar. Semana passada eu dei todos os palpites certeiros para vocês. Quem não aproveitou, infelizmente perdeu a oportunidade. Eu vou falar para vocês. Já teve inscrito aqui do canal que já ganhou mais de 20 mil reais de uma só vez aqui na Poder Esporte e recebeu direitinho, porque na Poder Esporte ganhou, recebeu. Apertou para sacar, recebe na hora no Pix direto na conta, meus amigos. Não tem historinha nenhuma para tu receber os teus ganhos, beleza? Eu confio totalmente e concentro todos os meus palpites na Poder Esporte. Agora se liga só nos jogos que eu separei para vocês. Já deixei marcadinho aqui porque na quinta-feira teremos Vasco da Gama recebendo o Coritiba. Meu palpite é vitória do Vasco, que tá vindo com moral aí, inclusive, agora para esse jogo contra o Coritiba jogando dentro de casa. Atlético Paranaense vai receber o Internacional. Depois do Atlético Paranaense ter vencido ali o último jogo também do Campeonato Brasileiro, tá com moral, assim como o Internacional também tá com moral, porque venceu o São Paulo no último jogo. E o Grêmio vai receber o Palmeiras. Meu palpite para esse jogo aqui é vitória do Palmeiras dentro da casa do Grêmio, tá bom? Palpite é esse: Vasco da Gama, Atlético Paranaense e empate ou vitória do Palmeiras, fora de casa contra o Grêmio. Coloquei aqui R$ 150 nesse bilhete para um possível retorno de 1.083. Sempre dá mais de R$ 1.000, né? Porque as odds da Poder Esporte são excelentes. E você pode fazer o seu palpite clicando no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Faz o teu cadastro nessa telinha que vai aparecer para você. É super simples, super fácil. Vai fazer a confirmação via SMS, via e-mail e pronto, meus amigos, você estará apto para fazer o teu palpite na Poder Esporte. Vem para Poder Esporte, você também experimente a emoção de vencer. Bom, meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, o Paysandu aí vai passar por esse julgamento e o Mário Sérgio também. Bora começar falando do Mário Sérgio, né? Vocês têm imagens aqui, aliás, desse lado, a respeito do jogo, né? Que o Paysandu venceu o Náutico de virada 4-2, jogo importantíssimo e até diria um divisor ali, né? Porque se o Paysandu acaba perdendo aquele jogo contra um adversário direto, né, no G8, poderia acabar se complicando. Tanto que o Náutico até acabou não conseguindo se classificar para a fase atual em que o Paysandu se encontra, né? Só que o que acontece é que nesse jogo aí tiveram vários problemas por conta da torcida, né? Supostamente foi para súmula, inclusive, de ter arremessado objetos ao gramado e também no finalzinho por conta do Mário Sérgio. Bora começar falando aqui justamente sobre o Mário Sérgio, né? Porque o Mário Sérgio é o nosso principal atacante, artilheiro aí do Paysandu. A gente sabe da importância, da fé que todos os torcedores
colocam aí no poder de decisão do Mário Sérgio, de toda a equipe, né? Mas do Mário Sérgio em especial. É só ver o último vídeo aí, por exemplo, que eu fiz do vlog lá no estádio, onde todo mundo dizia que o Mário Sérgio ia fazer gol na partida. Ou seja, é um jogador que caiu na graça aí do torcedor bicolor, né? E ele realmente corresponde quando tem oportunidade. Mas assim, eu vou ler aqui o trecho para vocês da matéria que fala detalhadamente a respeito do julgamento que terá o Mário Sérgio, porque o atacante Mário Sérgio do Paysandu será julgado pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quinta-feira. Provavelmente você está assistindo esse vídeo na quinta-feira, às 11 horas da manhã, no plenário do STJD. O caso em questão é a expulsão sofrida na partida contra o Náutico em Belém pela 17ª rodada do Brasileiro da Série C. Papão também vai ser julgado, mas vamos primeiramente falar do Mário Sérgio. No jogo disputado no dia 13 de agosto, o Papão venceu por 4-2 na Curuzu. Os bicolores enfrentaram alguns problemas. O Super Mário está em curso no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e pode pagar de 2 a 6 partidas de suspensão por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, né? O atacante foi expulso da partida após a discussão com o Diego Ferreira. O árbitro Felipe Fernandes de Lima registrou na súmula o seguinte, abre aspas, expulsei com cartão vermelho direto o senhor Mário Sérgio Pereira Júnior, após o mesmo ofender com palavras e encostando rosto a rosto contra seu adversário, o senhor Diego Ferreira Mateus, com os seguintes dizeres: você é um filho da P, vai tomar no seu C, tá de sacanagem. Foi o que falou aí o Mário Sérgio, fecha aspas. Após a expulsão dos mesmos, ambos resistiram deixar o campo de jogo, se confrontando entre eles, tendo que ser contidos por seus companheiros e atletas adversários, fecha aspas. Foi isso aí que escreveu o árbitro na súmula em questão, se tratando aqui do Mário Sérgio. Então a gente vê aqui um dano muito grande, até mesmo para a forma de jogar do Paysandu, porque muito do jogo do Paysandu passa ali pelo poder e pela preocupação que os jogadores adversários, defesa adversária, tem com o Mário Sérgio. Então, sem o Mário Sérgio, por exemplo, se acabar sendo julgado e culpado, tendo que ser punido de no mínimo 2 jogos, já vai ficar fora contra o Botafogo, ficará fora contra o Amazonas. Isso é muito preocupante. São 2 jogos em que o Paysandu precisa vencer de qualquer jeito, pelo menos um deles. E aí, meus amigos, o Nicolas Careca, para quem não lembra, no último jogo, jogou no sacrifício, saiu no intervalo e vai desfalcar o Paysandu no próximo jogo. E se nós não tivermos Mário Sérgio, que é referência, e o Nicolas Careca, que é um jogador brigador demais, chama marcação, preocupa realmente os adversários, se não tivermos aí nenhum dos dois jogadores, vai dar uma prejudicada legal nesse setor ofensivo do Paysandu. Então a gente espera demais que não acabe sendo punido o jogador e que ele consiga estar apto para a próxima partida contra o Botafogo, assim como contra o Amazonas, contra o Volta Redonda e, se Deus quiser, numa possível final também. Agora sim, a gente sabe que acontece, né? Porque esse julgamento aí, num momento tão decisivo, é 100% prejudicial para o Paysandu. E eu lembro que falaram até em relação ao Volta Redonda. Falaram assim: olha, tomem cuidado com Volta Redonda, porque o que for preciso fazer para beneficiar o Volta Redonda, isso não é eu que estou falando, foi o que falaram na internet aí, tá? O que for preciso fazer para beneficiar o Volta Redonda, a CBF, a federação vai fazer, a federação do RJ vai fazer. E aí, né, é muito conveniente, né, esse julgamento agora do Mário Sérgio, e já a gente vai falar também a respeito do Paysandu, ah, onde prejudica de uma forma direta na questão de formação, de tática, de elenco, né, de formação e escalação, e a outra
pode afetar diretamente uma decisão dentro de casa, que a gente vai falar já já, que é a respeito da torcida. Então veja bem como uma parada dessa cai num momento completamente crucial pra gente. Eu espero muito que o resultado disso seja benéfico para o Paysandu, porque pode se complicar demais, né? Enfim, passando aqui para o próximo assunto, que é sobre o julgamento do Paysandu em relação à torcida, né? A gente precisa tratar isso como também algo muito importante, assim como o Mário Sérgio. Talvez até mais importante, porque leva em consideração a torcida e lembrando que tem ingressos que já foram vendidos, tem setores que já até terminaram a venda dos ingressos. Já tem ingresso que está esgotado. A arquibancada lá do B, dos ingressos disponibilizados já estão esgotados, por exemplo. Então a gente fica nessa. Pô, mas se o Paysandu for condenado aqui, e aí? E o ingresso que já foi vendido? E eu vou te falar mais. Eu fico chateado porque, assim, no meu entender. Peraí, antes de eu concluir isso aqui, deixa eu só te falar rapidão aqui do C-Performance, tá? O C-Performance é o suplemento do dia a dia que eu indico toda vez pra vocês aqui, tá? C-Performance eu tomo todo santo dia, 2 cápsulas por dia pra tu performar melhor todas as tuas atividades do dia a dia. Seja estudo, trabalho, educação, atividade física, prática de esporte, enfim, tudo tu vai performar muito melhor com o C-Performance, galera. Você pode garantir o seu C-Performance no link que vai ficar aí na descrição, tá? Você pode garantir com desconto usando o cupom PAISANDU10. Quem me indicou isso aqui foi a nutricionista Karen, que inclusive torce pro Paysandu demais, torce muito pro Paysandu, e vocês podem também seguir a dica da nutricionista Karen, que me indicou isso aqui, que faz toda a diferença para mim no meu dia a dia, beleza? Se Performance é da Cenutrium, você pode garantir o seu também aí no link da descrição e do comentário fixado. Bom, passando aqui pro assunto do Paysandu, como eu estava falando, é muito complicado, né? Porque o clube provavelmente já foi notificado antes, antes do dia do julgamento. Antes do dia do julgamento, o clube já devia ter sido notificado. Já deve ter sido notificado. E aí, como que eu sou notificado sobre um julgamento em que pode acabar culminando na minha perca do mando de campo e eu vou comercializar ingresso? Isso pra mim é complicado de entender. É, eu espero estar errado. Eu espero estar errado, tá? Inclusive, se eu tiver uma oportunidade, eu vou perguntar sobre essa questão aí, tá bom? Mas longe de mim querer conturbar nesse momento tão importante é, o nosso ambiente, mas tem coisas assim que eu fico pensando e eu fico chateado também. A gente tá vendo aí a questão, inclusive vai ter um outro vídeo específico para isso, em relação à questão dos cambistas. O Paysandu foi notificado pela Polícia Civil, agora foi tomada aí uma medida de que somente 5 ingressos poderão ser comercializados por torcedor, ou seja, por CPF, provavelmente você vai ter que dar o seu CPF na hora de fazer uma compra de um ingresso lá. Então, realmente é algo que eu fico, pô, não é possível que o Paysandu não sabia que teria esse julgamento na quinta-feira. Então, vender uma pá de ingresso antes, mesmo correndo esse risco, agora na quinta-feira de acabar perdendo o mando de campo contra o Amazonas e até numa final. Enfim, deixa eu ler para vocês aqui exatamente o que que acontece, porque o Paysandu vai ser julgado no artigo 213, tá? Artigo 213, que pode render novamente multa e perda de mando de campo ao clube. Segundo, se condenado, o valor pode variar entre R$ 100 e R$ 100.000. A arbitragem relatou que quando o Papão perdia ainda por 2-0, torcedores jogaram objetos para o gramado. Aí eu vou falar para vocês o que que foi escrito lá pelo árbitro.
foi escrito o seguinte, abre aspas, relato que aos 11 minutos do primeiro tempo foi arremessado dentro de campo de jogo um saco plástico com gelo dentro, vindo de direção onde se encontravam os torcedores do Paysandu, não atingindo ninguém. Sendo assim, foi entregue ao delegado da partida. Relato que aos 22 minutos, ou seja, 11 minutos depois, ainda no primeiro tempo, foi arremessado um copo plástico contendo líquido transparente em direção ao campo de jogo, vindo de onde se encontravam os torcedores do Paysandu, não atingindo ninguém novamente. Também sendo entregue ao delegado da partida, relatou ali o árbitro Felipe Fernandes, que foi o árbitro da partida. E aí, meus amigos, é exatamente isso que vocês ouviram. O Paysandu, além de perder o mando de campo, pode ainda ter que pagar uma multa entre 100 a 100 mil reais. E se o Paysandu perder mando de campo agora, será um prejuízo absurdo. A obrigação de ganhar o jogo lá na Paraíba é do Botafogo. Os caras estão passando um perrengue lá, isso é verdade, mas a obrigação sempre será do mandante. Sempre será do mandante. Não vamos transferir a responsabilidade dos caras para os nossos jogadores. Eles, de preferência, têm que ir lá arrancar ponto do Botafogo. Se trouxerem um empate, já vai ser lindo. Se trouxerem uma vitória, vai ser fenomenal. Mas a responsabilidade é do Botafogo de fazer resultado dentro de casa. O comum é esse. O natural é esse. Agora sim, dentro do nosso estádio contra o Amazonas, a responsabilidade é 100% do Paysandu de fazer esses 3 pontos. E aí, se o Paysandu acabar tomando essa punição, vai ser um prejuízo absurdo pra gente não ter o torcedor contra o Amazonas. Então, realmente fica essa questão. Que momento desgramado para acontecer esse julgamento, né? É trágico, mas vamos saber se desfecho na quinta-feira e a gente volta aqui para conversar. Comenta aí tua opinião. Vocês acham que é muito estranho esse julgamento aparecer assim do nada, né? Do nada, que eu acho que o clube já devia ter sido notificado antes da quinta-feira a respeito disso. E se foi notificado, o que tu acha da comercialização dos ingressos antes desse julgamento? São questionamentos aqui que eu deixo para vocês e eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. A minha opinião vocês já sabem. Eu acho que se o clube foi notificado antes sobre, vamos supor, semana passada, foi notificado semana passada, ou até mesmo na segunda, então cancela a venda dos ingressos. Cancela a venda dos ingressos, tá bom? Cancela, espera o julgamento passar e aí começa a ser vendido. E aí teria até evitado essa situação toda que está acontecendo agora em relação a cambistas. Tem gente aí com 300 ingressos, outro com 30 ingressos. Pô, isso aí é brincadeira, né? Mas enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários e não esquece de deixar o like. Se tu não deixar o like, teu filho vai nascer remista, hein? Tô logo te avisando. Tamo junto, Marcelo Guedes aqui. Até a próxima. É nóis e valeu!